Oi, pessoal, tudo bem? Terça-feira de carnaval, todo mundo aproveitando bastante, descansando? Pois é, preparei esse vídeo para vocês, como nós havíamos combinado, sobre a Instrução Normativa 27 de 2023, sobre os relatórios novos que vão ser submetidos só em 2025, com as informações de 2024. Lembrem, isso é extremamente importante. A instrução normativa, ela é clara, ela já está em vigor desde o início de janeiro, mas ela está em vigor para a coleta das informações, porque nós vamos coletar as informações ao longo do ano de 2024 e só vamos submeter isso no relatório de 2024, que é submetido em 2025, ok? 2024, que nós estamos submetendo 2023, continua tudo igual. Nós não sabemos quais são as informações, a forma como as informações deverão ser submetidas nesse relatório. Por quê? Porque o IBAMA ainda não liberou essas telas novas. Então, nós estamos fazendo um apanhado aqui, nós vamos conversar um pouco, vou falar algumas coisas para vocês do apanhado da instrução normativa, o que temos na instrução normativa. A instrução normativa, ela tira fora 3 relatórios. O relatório R, que era de comercialização de animais, né, e produtos e subprodutos, o V, que era de barragens, e o W, que era o de exploração econômica de madeira e lenha. Mas ela traz 3 relatórios novos e ela altera 3 relatórios que já existiam, ok? Então, nós vamos falar um pouco, rapidinho, assim, rapidão, sobre esses relatórios. Relatório do gerador, né, que é um dos relatórios que foi alterado, o relatório, o formulário do anexo F. Começa a se fazer um link com o PGRS. Então, aqui, o sistema já pergunta, é passível de PGRS ou não é passível de PGRS? Bom, ou seja, eu acredito que lá na frente nós vamos ter isso somado ao CNIR. Por quê? Porque dentro do CNIR, hoje, nós já temos o espaço para botar o PGRS, certo? Então, nós precisamos nos deter nisso. E aqui, nesse relatório específico, eu quero chamar a atenção de vocês na regra 3. O que a regra 3 fala? Que você vai lançar os resíduos por atividade. Então, vamos supor que você tem 2 atividades cadastradas, né? Você tem atividade de depósito na categoria 18 e você tem uma atividade de indústria química lá na categoria 15, tá? Os resíduos que são gerados na atividade 15, você vai lançar na atividade 15. Os resíduos que são gerados, que são na atividade 18, você vai lançar na atividade 18. Roseli, posso somar e lançar tudo junto? Não. Por atividade cadastrada. Então, essa informação é bem importante para vocês, relevante, porque ao longo de 2024, vocês já precisam saber, se eu tenho mais de uma atividade cadastrada, eu tenho 2, 3, 4, 10, eu preciso saber quais são os resíduos que eu gero especificamente em cada atividade, para eu submeter em cada atividade. Mas, Roseli, eu tenho 4 atividades e eu gero o resíduo, eu gero papelão nas 4 unidades. Ok, você vai lançar o papelão que você gerou na atividade 1, na atividade 1. O papelão que você gerou na atividade 2, na atividade 2. O papelão que você gerou na atividade 3, e assim sucessivamente. Independentemente se foi para o mesmo fornecedor, o mesmo receptor, não importa. Você vai lançar isso por atividade. A regra agora é essa. Então, aproveita esse ano de 2024 para você já, quando você tem mais de uma atividade, você já ir separando, segregando tudo isso, ok? Então, em relação às mudanças do relatório N de transporte, qual é a grande novidade? Agora, além do número de ONU, tem que apresentar também, tem que colocar a classe de risco. Então, já tenha na manga isso ao longo do ano, né? Para ficar mais fácil para você lançar ano que vem. Lembrando que o plano de emergência e a forma de armazenamento não é mais necessária. Isso aí desapareceu, graças a Deus, né, gente? Vamos lá. O relatório, o formulário de civicultura, que era o anexo U, também mudou. O que mudou nele? Uma série de informações que antes eram obrigatórias caíram fora, tá? Então, você não precisa mais se preocupar com a área de plantio efetivo em hectares, com o ano de plantio ou de corte, com o espaçamento entre as plantas, com o número total de árvores. Você não precisa mais se preocupar com isso. Isso desapareceu. Essa informação você não precisa mais guardar ela, ok? Aí nós vamos falar dos relatórios novos agora, né? Rapidamente falando. O que é importante?
Tivemos uma mudança, né? O relatório W ele deixou de existir, mas no lugar dele entrou o X. Falei isso no início do vídeo, certo? Tem relatório novo aí? Tem, que é o de atividades florestais. Então, esse relatório, ele está sincronizado com o Sinaflor, então tem muita informação que vai ser importada do Sinaflor para ele, precisamos ter essa noção, tá? E agora, ele vem dividido de acordo com a atividade que é desenvolvida. Então, você vai ter informações a prestar no caso de supressão de vegetação, no caso de plano de manejo florestal, ou no caso de corte de árvores isoladas, tá? Praticamente são as mesmas informações que você vai prestar, que é o produto florestal, o nome específico, o nome popular, quando você bota o nome específico, é para o sistema já puxar o nome popular, se tiver, tá? Então, não se preocupe com isso. O volume autorizado, o volume explorado e a unidade de medida. A princípio, todos os 3 casos são as mesmas informações, só que na hora de lançar, você vai lançar o que foi supressão, o que é plano de manejo e o que é corte de árvores isoladas, ok? E o Sinaflor, ele vai poder trazer algumas dessas informações para vocês, certo? No anexo W, é um anexo totalmente, desculpa, Y, é totalmente novo, que é sobre os recursos pesqueiros. Nós não tínhamos esse relatório. Esse relatório chegou agora. Então, aqui também nós vamos aplicar ele em 3 casos distintos, que é na pesca artesanal, na pesca industrial e na pesca científica. Em cada um desses casos, as informações são muito parecidas também, só que precisa separar. Eu desenvolvo pesca industrial, então eu tenho que apresentar o método apetrecho utilizado durante o ano, o local da pesca, o recurso pesqueiro explorado, a quantidade anual pescada, a unidade de medida e a destinação. O que é importante saber aqui? Quando a gente fala no método apetrecho, nas regras, nós temos quais são os métodos, os apetrechos que vão estar disponíveis no sistema. Vamos supor que você tenha utilizado vara e linha, tá? Quanto que você pescou com vara e quanto você pescou com linha? Não é o somatório. É por apetrecho, por método. Então, essa informação é importante para você abrir o seu leque de obtenção de informações para o ano que vem você poder lançar esse relatório de forma mais tranquila. Assim como você vai ter que especificar o que você pescou, peixe para consumo, camarão, como que foi essa pesca, qual foi o apetrecho que você utilizou e aonde você fez isso. Tá? É importante, por exemplo, quando a gente tem peixe para consumo humano, você vai ter lá lacustre, fluvial, marítimo, você vai ter que colocar essa informação. Mas foi fluvial e marítimo, então você vai lançar fluvial, depois você vai lançar marítimo também, ok? E o último relatório é o de aquicultura, que é o consumo de água, cultivo da água, como as pessoas chamam. Aqui nós temos vários casos que são bem relevantes. Se você tem o caso do cultivo extensivo, você vai ter esse relatório, você vai colocar lá a atividade, o tipo do corpo hídrico e a destinação da produção, só. Cultivo intensivo, semi-intensivo, indicar a atividade e o local da atividade, perfeito. Agora, se você tem, por exemplo, cultivo direto no corpo hídrico, ou cultivo em terra que você precisa irrigar, aí você tem um monte de informações que precisam ser apresentadas. O tipo do corpo hídrico, a área de cultivo, a quantidade anual de ciclos, isso no cultivo em corpo hídrico, tá? O nome científico, a quantidade produzida, o tipo de instalação, a origem do plantel, a destinação da produção, os parâmetros de qualidade da água, e os parâmetros de qualidade da água, eles aparecem especificamente nas regras. Então, isso você tem que buscar essa informação, você tem que analisar isso. A indicação do mecanismo de controle de fuga, as coordenadas geográficas da área do local do cultivo. Essas informações você precisa ter elas em mão para 2025, ok? E nós temos o caso também do efluente, que é gerado e tratado em empresa terceirizada, que aqui as informações não são muito diferentes do que a gente já lançava lá no anexo C, tá? Que é o volume e para onde isso foi destinado, né? Que empresa que recebeu isso, o CNPJ da empresa que recebeu isso. Nós já lançávamos isso na empresa terceirizada
nós não lançávamos no C, nós lançávamos no F, que é o relatório de resíduos, certo? Agora, eu não sei se isso vai ser lançado lá e lançado lá no F e aqui no Z, ou vai ser lançado só aqui no Z. Isso nós só vamos saber a hora que nós tivermos essas telas abertas, ok? E para tratamento interno e descarte de efluente em corpo hídrico, também tem uma série de informações, que antes sim nós lançávamos no anexo C, né? Agora, não sei se vai ficar no C, se vai ficar tudo aqui no Z, ou se vai ficar nos dois. Também só vamos saber quando nós tivermos as telas abertas, ok? Pessoal, então já se organizem com as planilhas, com os controles de vocês, para ao longo de 2024, vocês já terem essas informações na manga, para que a gente possa trazer tudo isso, né, para lançar no relatório de 2025, ok? Deixa os comentários de vocês, dúvidas, vocês sabem onde me encontrar. Um beijo grande.